Boa tarde, Porto Velho, boa tarde, Rondônia, boa tarde você, ouvinte da Rádio Rio Madeira FM, e você que nos acompanha pelas redes sociais. Aqui estamos pelo Facebook, pelo YouTube também, e divulgando você, amigo, empresário e empreendedor. Obrigado, meu Deus, por mais uma semana estarmos no ar com o programa Porto Show. O programa Porto Show tem essa finalidade de divulgar e valorizar o empresário e o empreendedor, certo? E hoje eu estou trazendo aqui um advogado, tive o prazer de conhecer, e eu quero que vocês conheçam essas pessoas também. É o Dr. Demétrio, e ele é empreendedor, mas a gente vai primeiro conhecer o Dr. Demétrio, pedir para ele se apresentar, conversar um pouquinho com a gente aqui, contar um pouquinho da sua história. Boa tarde, Dr. Demétrio. Olá, boa tarde aos presentes, boa tarde aos ouvintes. Primeiramente, eu quero dizer que meu nome é Demétrio, eu trabalho há alguns anos, né, me dedicando fielmente àquilo que eu escolhi, né, como profissão. Sou uma pessoa que gosta de trabalhar, ter compromisso com o que faz, né, ter palavra. Sou uma pessoa que busca transmitir valores, princípios e que busca, né, trazer justiça para a nossa sociedade. Fala um pouquinho, doutor Demétrio, o que te levou para a área do direito? Você é alguém da família, já trabalhava nessa área? Ou o que te levou nesse foco de cursar direito? E depois a gente vai para essa área, né, que você é a área da família, a área do direito da família, essas coisas muito interessantes para a gente explicar para o nosso público. Certo. Na verdade, a área do direito eu comecei a me apaixonar, assim, gostar mesmo, né? Quando eu tinha 14 anos de idade. Eu tive um professor que ele andava muito bem arrumado, e ele era professor de história, e inclusive se ele estiver ouvindo esses comentários, né, eu quero agradecer a Adson Kleber, inclusive ele é formado em Direito também. Acredito que os colegas aqui devem conhecer. Ele foi até já coordenou aquela biblioteca lá do centro, né? E eu gostava de ver, né, ele todo arrumado, com aqueles livros grandes lá, né? Andando todo bem arrumado. Eu falei, rapaz... E aí, eu tirei 10 numa prova de história, ele me chamou de doutor. E eu vindo lá da periferia, né? Lá do fim do bairro Castanheira, e sem perspectiva nenhuma, né? Não tendo nenhum, entre aspas, doutor na família, né? E aí ele me chamou de doutor, eu falei, rapaz, eu quero ser esse negócio aí. Eu quero ser esse tal de doutor aí, né? Na minha família nunca tinha aparecido alguém com esse título, com interesse, né? E aí eu corri atrás, eu comecei a levar a sério essa ideia de fazer direito, né? E eu fui pro primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, enfim, quando eu cheguei na faculdade, eu já estava realmente convicto de que eu queria, né? E realmente eu prestei, né? Eu estudei o meu curso de Direito muito bem estudado, né? Tanto é que eu lembro que uma vez eu fui conversar com a coordenadora lá do curso do ProUni, né? Que eu era bolsista, e eu perguntei para ela, eu posso terminar essa faculdade em 2 anos? Olha só, 2 anos. A faculdade são 5 anos. E aí ela falou bem assim, não, infelizmente, se você não pagar as matérias, você não pode terminar em 2 anos. Eu falei, tá bom. Como eu não tenho dinheiro, né, eu não vou conseguir terminar em 2 anos, porque eu tenho como pagar, né, então... Mas assim, eu terminei em 5 anos e muito apaixonado pelo direito. A gente sabe que a área de direito tem várias áreas, né? Essa área do direito da família, justiça, você mais que eu pode explicar, por que você determinou exatamente essa área que você escolheu? Fala pra gente qual foi a área e por quê. Bom, dentro da faculdade eu era bom em praticamente todas as matérias, né? Gostava muito de tributário, fiz estágio por 1 ano na procuradoria na área de tributário, só que também era muito apaixonado pela área civil, né? Desde quando eu
comecei na faculdade, quando eu tive contato com a matéria de direito civil, rapaz, eu engolia, eu comia, eu entrava ali no personagem e me apaixonei. E fui conhecendo alguns ramos, né? E a área que mais me causou interesse foi a área civil, porque é uma área que, por exemplo, diferente do criminal, com todo respeito aos criminalistas, né? É uma opção minha, uma opinião minha. O ambiente ali é muito inóspito, né? Muito ruim, assim, de você chegar lá, o ambiente não é cheirosinho, né? Não tem aquela coisa bem gostosa de você entrar num lugar cheiroso, gostoso. Empatia, né, com o lugar. E aí você também tem aquela hostilidade lá de você, né, passar por exemplo, um presídio federal, a pessoa está revistando você para ver se não tem algum objeto, enfim. Eu preferi a área civil também por essa questão prática, né? Porque eu sempre fui apaixonado pela área penal, né? E dentro da área civil, né, tem algumas áreas que eu também tenho afinidade, né? E uma delas, ou algumas delas, são a área de família e a área de sucessão, que envolve herança, inventário, enfim, essas coisas. Essa questão da área da família é muito interessante também. Estava dando uma olhada aqui no histórico, pesquisando, né, para fazer a lição de casa. Essa questão do inventário, né, é muito importante, porque tem família até que brigam por causa disso, da herança, do inventário. Aí você tem que ter aquele jogo de cintura, desculpa falar essa linguagem assim, para poder conversar, respeitar o que a pessoa deixou, né, a herança, se ele deixou documento dizendo para quem fica o quê, e quando não dá tempo, como por exemplo, agora nessa época da pandemia aconteceu muitas mortes rápidas, acho que não teve questão assim. Como é que você age nessa situação? O que te fez assim, pensar nisso? Bom, foi bem pontuado aqui, né, pelo colega Marcelo. Nesse período de pandemia, a procura por advogados que são especialistas em inventário se tornou imperioso, né? Se tornou algo necessário. Só que existe uma grande diferença entre pessoas que são especialistas e que não são, né? Isso é claro. Quando você entra com o processo de inventário dentro do prazo legal, que é 60 dias, né? É 60 dias. E você não paga a multa. Mas se você passar desse prazo, geralmente os estados eles estabelecem uma multa. Aqui, salvo o melhor juízo, é de 20% a multa, né? Sobre o valor dos bens que os herdeiros vão receber, né? Vai ser fixada com base no valor dos bens, no valor do espólio. Então, só lembrando que essa multa ela não incide sobre os bens que foram deixados, que vão ser vão para o acervo do viúvo, da viúva, porque na verdade ele não vai, a priori ele não vai herdar, né? Ele só vai ficar com a metade, né? A gente chama isso de meação, né? E por isso que a multa não incide sobre esse valor, porque ele não está herdando, esse valor já era dele. 50% do que era do casal. 50%, entendeu? Salvo as exceções legais, é claro. Interessante. Aqui em Portugal nós temos muitas famílias tradicionais, que é essa questão do inventário, os imóveis, as coisas, não só por ser família tradicional, mas pelo poder aquisitivo, né, das famílias mais antigas, tem aquele inventário das casas e tudo. É interessante até você que está aqui acompanhando a nossa entrevista, conhecer um pouquinho mais. Vou perguntar do doutor se ele tem uma rede social, que às vezes a gente só pensa na última hora. Estou precisando de advogado. E eu trago essas pessoas aqui, não é que eu queira saber mais que ninguém, como eu já expliquei. O programa Porto Show foi criado exatamente para passar informações para você. Tive conhecimento do histórico do Dr. Demétrio, ele trouxe aqui e falou, olha, vou convidar e vou falar no ar para que ele dê o telefone de contato, que ele possa, de repente, abrir um espaço, um canal, com você que está em casa, que está com alguma dúvida. Ele está falando das áreas que ele atua, que é o que a gente gosta que a pessoa faça, né, contar um pouquinho da sua história. E essa área da família tem tópicos, né, também. Esteja à vontade, doutor. Bom, lembrando que eu conheci o Marcelo, né, pelas redes sociais, né?
E aí ele olhou meu perfil e ficou bastante interessado, né, pelas as informações que ele viu que tinha uma grande utilidade social, né, e trazia uma gama de informações que era importante compartilhar com outras pessoas. E nada mais interessante do que usar um meio de comunicação, uma rádio, para transmitir essas informações, né? E hoje a gente está aí nas redes sociais também. E o comunicador social, quando a gente optou, eu era cinegrafista, quando eu vim para a rádio, eu fiquei pensando como é que eu faço para continuar repassando essas informações para mais e mais pessoas. Hoje, graças a Deus, a Rádio Rio Madeira atinge 50% da cidade de Porto Velho e as redes sociais nos ajudam a alavancar para o Brasil e para o mundo. Mas, graças a Deus, a gente está aqui hoje com esse advogado da área vara da família, área civil, né? E a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, doutor. Seja à vontade. Então, prosseguindo no que eu estava falando, se vocês tiverem interesse, é muito fácil me encontrar, né, nas redes sociais. É só escrever lá Demétrio Macedo. Demétrio Macedo. Não vai aparecer outro, né? Pelo menos aqui em Porto Velho, eu acho difícil. Eu sou bastante atuante na rede social, tanto no Facebook quanto no Instagram. Se você botar lá Demétrio Macedo, você vai ver Demétrio Macedo tá 10 vender, né? Então, se você colocar isso aí, você já encontra lá meu perfil, né? Sempre eu estou falando ali sobre essas questões. Não só sobre a questão de inventário, de herança, né? Mas eu também falo sobre a questão da vara da família também, porque existe uma divisão. Né? A vara da família e tem a parte da família e tem a parte da sucessão. Né? A sucessão, a família, é um vínculo diferente. Né? Uma você foca no vínculo não só familiar, mas patrimonial, né? Os bens são deixados pelo falecido. E a vara da família, especificamente, ela vai tratar muito mais sobre a questão dos vínculos afetivos, né? Dos vínculos afetivos, da questão da conjugalidade, né? Do casamento, da união estável, da guarda, da questão da pensão alimentícia, né? São os vínculos afetivos e suas conjunturas, né? Suas consequências legais, entendeu? Por exemplo, se um sujeito ele é pai de uma criança, ele não está mais convivendo com a sua esposa, ele precisa pagar a pensão alimentícia para o seu filho e vice-versa, né? A mulher também pode ser obrigada a pagar a pensão alimentícia. Interessante. E tem também essa questão do casamento. A pessoa mora junto durante muito tempo, mas a pessoa tem... qual é o prazo para esse casamento que a pessoa pode fazer no cartório? Aqueles termos que muita gente está ouvindo, o senhor e a senhora já convive maritalmente com a pessoa, mas não tem um documento. Isso aí a gente chama de união estável, né? Muita gente fala assim, eu sou amigada com fulano de tal, né? Amigado, né? Mas essa amizade, né, é mais do que colorida, né? Porque ela geralmente dura 15, 20 anos. E aí ainda tem gente de forma vamos dizer assim, com má fé, dizem assim: você não tem direito a receber parte dos bens que eu adquiri, só porque às vezes a pessoa é a única que trabalha. Só que ela esquece muitas vezes, vamos imaginar aqui um cenário em que só o homem trabalha fora, né? E a mulher fica em casa cuidando da casa, como se cuidar da casa não fosse trabalho, né? Como na verdade a gente sabe que dá mais trabalho do que lá fora, né? Porque é um serviço que não acaba. Então, nesse caso, esse pedido de reconhecimento de união estável pode ser feito judicialmente, né? Pode ser feito judicialmente tanto enquanto eles ambos estão vivos, né? E pode ser feito judicialmente também depois que um deles falece. Existe uma questão aí, até bom lembrar isso, tem pessoas que eu conheço que estão vivendo uma situação assim. A pessoa morava junto, aí faleceu e deixou, deixou uma herança, deixou algumas coisas para a companheira. Só que como eles não tinham nenhum documento,
tem um prazo para isso? Por exemplo, só faleceu Plínio Silva ali, quando aconteceu o acidente, ele falece. Como ele convive com a Mariazinha lá, só que não tem nada no documento que ele de união estável. Ou então a outra família, ou a primeira família, vai alegar. Como seria feito esse trabalho? Bom, para entrar com um pedido de união estável, não tem prazo, porque a gente diz que a união estável ela é um fato jurídico. Ela é um fato. Comprovação. Ela é um fato jurídico, né? A gente chama de fato jurídico. Né? A sentença que vai formar, né, que vai dizer assim, já estou entregando o jogo já, que vai declarar que ela só vai reconhecer que aquele vínculo existe. É chamada de sentença declaratória. E sentença declaratória não tem prazo. Ela não tem um prazo prescricional, né? Para você reconhecer uma situação de fato, você não precisa de prazo. Então, só que assim, o tempo muitas vezes e geralmente inimigo das pessoas, né? Por exemplo, se for ligado à questão de patrimônio, o quanto antes você puder ingressar com uma ação de reconhecimento de união estável e, posteriormente, ingressar com um pedido de habilitação em um inventário, se tiver um em andamento, ou entrar com o inventário, se você puder fazer isso quanto antes, é melhor, porque muitas vezes o tempo ele corrói os bens se não forem cuidados, situações podem se consolidar com o tempo ou se desconsolidar, se é que existe essa palavra, né? A gente sabe que existem muitas pessoas que agem de má fé. Então, se você não correr, alguém pode, né, esconder um patrimônio, né, ocultar um patrimônio, vender para fulano de tal, né? Então é importante correr atrás. Inclusive, até na lei existe uma penalidade para quem oculta patrimônio. Por exemplo, se o inventariante vai lá fazer relação de bens, entra com o inventário e são 6 imóveis, ele bota 4, ele vai perder o direito referente àquilo que ele omitiu, entendeu? Existe uma penalidade para ele. Ele pode até ser destituído do cargo de inventariante, a depender da conduta dele, entendeu? É isso aí, olha, eu quero só pedir para o Plínio Silva colocar uma música, que daqui a pouco a gente já volta, já tem comentário ali, então a gente vai já comentar sobre essa pergunta que a nossa amiga Silvia Helena colocou aqui. Vamos de música, Plínio. Aumenta o volume. Ela pergunta, é minha história da vida. Eu já vou responder. Se eu não fosse especialista na área, eu tinha tomado Vamos lá, Plínio. Essa aí é a banda Boas de Farra, que está em Porto Velho. Está passando uma temporada aqui. Eles vieram para ficar, né? E a gente está divulgando o trabalho da Boas de Farra. E em breve eles vão estar aqui com a gente novamente. Já tiveram uma vez, vão voltar essa semana, lá para quinta ou sexta-feira, fazer uma apresentação aqui no estúdio. Porque aqui, doutor, a gente recebe música ao vivo também, teclado. Se você acompanha pelo Facebook, de vez em quando a gente tem música ao vivo. Já chegou uma colocação aqui da nossa amiga Silvia Helena. Ela é uma cantora gospel, ela acompanha nosso programa. E como a gente abriu espaço, né, para quem quiser colocar a pergunta, olha o que ela colocou aqui. O que acontece quando a mãe registra a criança no nome do padrasto e o padrasto reconhece como filha, sem que o pai biológico saiba? Bom, o que pode ser feito? Primeiramente, eu preciso fazer uma pergunta para ela.
se isso é uma situação que realmente aconteceu. Por exemplo, se ela tem conhecimento de que o tabelionato, né, o cartório, fez esse reconhecimento, né? Eu preciso primeiro saber se isso aconteceu. Porque quando a criança ela tem menos de 18 anos, né, é preciso colher algumas autorizações, né, algumas permissões. Se a criança for maior de 12 anos, para haver o reconhecimento da paternidade socioafetiva, é preciso colher tanto a autorização do pai quanto a autorização da criança. Por isso que eu estou perguntando, se o cartório aceitou, a mim causa estranheza, né? Agora, se o pai biológico não sabe, e o cartório aceitou, por isso que eu estou falando, né? A mim causa estranheza. Porque assim, o comum é quando o pai não permite, né? E no caso não houve a colheita da autorização dele, ou se opõe no caso, né? É necessário buscar a via judicial, né? Porque vamos dizer assim, na verdade, o mais correto é informar o pai biológico de que, pelo menos a lei ela segue um esquema, né? Informar o pai biológico, né, de que vai proceder ao registro. Se ele não autorizar, você busca o judiciário. Agora sim, eu queria saber da senhora Silva Helena, Silva Helena, se o cartório, se isso é uma situação verídica, né? Se realmente aconteceu, né? Eu queria saber, por gentileza. Qualquer dúvida a mais, você pode entrar em contato já com o nosso convidado aqui, posterior à entrevista, né? Para conversar um pouco mais sobre isso. Olha, gente, rapidamente, eu quero só lembrar que a gente tem apoio cultural desse restaurante de comida caseira, que eu já tive o prazer de conhecer, gente. Delícia, lá no centro de Porto Velho. É da Vó Maria Comida Caseira, marmitex e prato feito, entrega em qualquer lugar de Porto Velho. Telefone para você pedir é o 98105-0049. Inclusive, sexta-feira chegou aqui o marmitex para a gente. Hoje acho que é devido à chuva, né? Mas vamos esperar. O marmitex aí da Vó Maria. E no Dia das Mães, no último programa dessa semana, na sexta-feira, a gente vai estar sorteando um bolo moca, hein? Atenção, você que gosta de bolo moca. A Vó Maria, a gente vai estar sorteando. Quero participar do sorteio do Dia das Mães, certo? Quero participar do sorteio do Dia das Mães. Nós temos vários brindes. Nós temos um bolo moca aqui da Vó Maria. Nós temos pizza do Chef Burger, que é parceiro nosso. Para concorrer à pizza do Chef Burger, você tem que entrar em contato no telefone do Chef Burger, que é o 99215-1615. Você tem que entrar em contato no celular, manda um WhatsApp lá para ele, dizendo que quer participar do sorteio. Vai ser uma pizza com refrigerante, que você vai passar lá no local. Pode degustar lá mesmo, no Chef Burger. Chef Burger, que é parceiro nosso, que fica aqui na Algodoeiro, 4071, ok? Chef Burger está dando aí uma pizza para sexta-feira, tá bom? O nosso amigo André Passos vai sortear um corte de cabelo muito profissional para você, dar aquele layout, uma repaginada aí para sua esposa, para a mãe de seus filhos. O Clécio, do Insufilmes, está dando para sortear aí para a gente uma película decorativa. Pode ser usada no banheiro ou pode ser usada no vidro ali da porta da casa. Clécio Insufilmes também. É só você acompanhar o programa que a gente vai estar explicando. E daqui a pouco, esse jovem empreendedor, que é advogado, que também é empreendedor, a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre a área da saúde também, que ele também é empreendedor na área da saúde. Ela colocou, sim, o caso é verídico. Então, daqui a pouco a gente passa o contato para maiores informações. Agradecer também a Associação Beneficentes aqui em Araújo, está com a gente aí. A Associação Beneficentes aqui em Araújo atende toda a comunidade de Porto Velho, certo? Em 4 endereços. Tem aqui na Zona Sul,
próximo à UPA da Zona Sul, tem na Zona Leste, próximo à Caixa Econômica da Zona Leste, temos na Zona Norte, próximo ao Colégio Senador Olavo Pires. Toda quinta-feira você tem aí a oportunidade de fazer sua carteirinha por apenas R$60. A Associação Beneficentes aqui em Araújo, muito mais que plano de saúde, né? Ele tem assistência, você tem desconto na borracharia, posto de gasolina, faculdade, curso profissionalizante e muito mais. E na área da saúde você tem dentista da extração e implantes, exames laboratoriais ou por imagens, cursos profissionalizantes e muito mais. Procure sempre estar em contato com a Associação Beneficentes aqui em Araújo. Temos também aqui, rapidamente, antes de voltar a falar com o nosso convidado de hoje, nossa amiga Cristina Ferreira, trabalha com a Mary Kay. Você quer uma renda extra, quer ser uma revendedora, uma consultora Mary Kay, entre em contato com a nossa amiga Cristina Ferreira, telefone 99314-5602, tá bom? E para ganhar um óculos, para ter um desconto na sua ótica, nós temos a sugestão aqui da Ótica Isa. Ótica Isa é parceira nossa aqui, Ótica Isa é amigo nosso, está aí aqui na Avenida Jatuarana, bairro Coab, em frente ao posto aqui, Avenida Jatuarana. Você dizendo que ouviu a chamada aqui da Ótica Isa no programa Porto Show, você tem um desconto. Doutor, mais alguma pontuação que você queira fazer?